E o quanto da Bíblia a gente não sabe ou se perdeu ou não estão nos textos canônicos, né? Por exemplo, tem teorias de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, de que Jesus talvez pudesse ser casado, ou ele teve filho. Onde a gente busca uma fundamentação para dizer isso está errado, ou nada disso pode ser contestado porque não tem provas também. Pode ser que. Uhum. Como que funciona? Talvez eu vou até dar alguns exemplos desses que você deu. A fundamentação seria o seguinte: primeiro, desconfie de algumas fontes que você está usando. Tá certo? Igual eu falei de arqueólogo. Por exemplo, Lilith, vem da onde? Essa Lilith ideia? Apócrifo? nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia não. Na Bíblia, nem em livros deuterocanônicos, nem em livros apócrifos, Ah, é? nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías. Ele fala de Lilioth, que aparentemente, pela raiz, Lilioth vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilioth significa com criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito. Aí as pessoas, às vezes, porque tem um detalhe também, a nossa sociedade ama teoria da conspiração. Exatamente. A gente detona uma pessoa. Mas de onde veio, será, da Idade Média, essa ideia? De onde veio essa invenção? Será que são cultos pagãos que tinham essa história do... Inventaram isso. Inventaram isso como sendo a primeira mulher de Adão. Eu até tenho no meu canal lá, Rodrigo Silva Arqueologia. Se o pessoal acessar lá, tem um vídeo lá sobre? assim. Sim, foi Lilith a primeira mulher de Adão. Se colocar Rodrigo Silva Arqueologia Lilith, vai aparecer. Eu mostro as fontes, mostro a palavra hebraica e tudo. Na Idade Média, houve um prodígio de inventar muitas coisas. Isso não é novo, faz parte do gênero humano amar a teoria da conspiração. Teoria da conspiração... fanfics. Exatamente. Teoria da conspiração é igual o João de Deus. Você tá entendendo? Hoje que ele foi desmascarado, nenhum artista foi nele. Quer dizer, você tá entendendo? Não, ninguém foi. Quando o governo tá mal, ninguém votou nele. Então, quer dizer, enquanto a coisa tá lá, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas quando não... Então, o que acontece? A humanidade abomina a teoria da conspiração, mas todo mundo é fascinado por elas. Claro. E desde longa data, um exemplo moderno e um antigo. Se eu hoje escrevesse um livro, A História do Papa Francisco. Ah, que coisa piedosa, bonita, né? Até trouxesse para você de presente. Que é a história do Papa Francisco. Ah, tá, obrigado, Rodrigo. E talvez uma meia dúzia de carolas iam comprar o meu livro e ler. Mas, se eu escrevesse um livro, A Verdadeira História do Papa Francisco, a verdade que o Vaticano tentou esconder. Nossa! Cara, amanhã eu tenho 1 milhão de exemplares, não tem Paulo Coelho que me bata. Você tá entendendo? Então as pessoas gostam do sensacionalismo, do segredo, do BO, da treta. O pessoal quer ver treta. Você tá entendendo? Você quer ver um programa seu que disparar de views mais do que qualquer outro? Quebra o pau aqui. Igual o João Gordo com o dado do Dolabella. Ô, cara, espero que não seja comigo, mas pega um pedaço de pau aí, bate na mesa aqui. Espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, vai ter 5 milhões de views num dia. Bater, bate no mandíbula. Coitado. Mas teve convidado que mereceu já. Para com isso. Opa, vamos lavar a roupa suja. Mas o fato é que o que acontece? As pessoas criam essas coisas. E durante muita época isso continuou alimentando... Mesma coisa hoje de Jesus ter sido casado. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhuma evidência. Prova, nenhuma evidência, nada. Pelo contrário. Aliás, quer ver? Você falou uma hora aí do Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist? Que falava que Jesus é um plágio... ele seria o sol. De sol, solstício e tudo tal. Mais. Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, li Homero, Hesíodo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus... Eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Depois eu vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus... Agora eu estou falando dos egípcios. Que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem,
que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele, que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria, e que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui, Pô, é a mesma história. é a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso, deus do vinho, que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de Um várias recorte. histórias. Aí ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. É verdade. Tá. Nesse documentário Zeitgeist tem isso. Agora vamos aos fatos. Vou falar como arqueólogo agora, tá bom? Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século a.C. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C., tá bom? Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século a.C. Então já caiu essa... Depois. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro, em lugar nenhum. Quem criou a ideia de Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo, nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem Atis, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Para citar o Horus, por exemplo. Ísis não era virgem quando deu à luz a Horus. O marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo. Ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido no mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus. Só isso, não tem nada. Então o pessoal vai fazendo essa coisa toda, conexão e compra e tudo, a Lilith mesmo, é uma coisa medieval, acho, do 15º século. O pessoal parece que lá no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração, não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja baniu. Veja bem, eu não sou católico, eu não teria nenhuma razão, sou adventista, eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à igreja católica, mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha, do Crê em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações. Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, está lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura, no catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. Que a única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim, salve agraciada.
que em latim você diz Ave Maria. Mas o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da Igreja e a autoridade da Igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da Igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque, de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é o que a Igreja Ele é infalível. é infalível.